Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o videocast Lean Construction e Excelência Operacional. Eu sou Gevandro Barros. Como você sabe, o videocast a gente está dividindo em duas partes. O vídeo vai para o canal do YouTube e o podcast vai para as principais plataformas digitais, Spotify, iTunes, Google Podcast e uma série de outras. Então, se você quer escutar esse podcast, vá para as plataformas digitais. E se você quer acompanhar e dar uma força, se inscreva aí, aproveitando já, se inscreva no canal, compartilhe esses vídeos, compartilhe esses conteúdos. Eu estou com o telefone na mão aqui, estou com um comentário de um dos vídeos que eu fiz agora há poucos dias atrás sobre a diferença entre mentoria e consultoria, e o José Adson fez um comentário aqui. Excelente explicação, estou devorando todo o seu conteúdo, seria interessante um vídeo sobre recomendações de livros e sites para estudar Lean Construction, como os três que, na verdade, estavam expostos aqui do meu lado direito, nesse vídeo onde eu falei sobre a diferença de mentoria e consultoria. Obrigado aí, José Adson, por participar. Sempre respondo todos os comentários, tá? Pessoal, se quiserem colocar dúvidas, comentários, sugestões, escrevam aí no canal. Vou responder todos eles com bastante cuidado e carinho. E aí, respondendo a pergunta, eu vou fazer alguns vídeos a partir de agora, né? Não direto uma série, vamos dizer assim, mas sempre vou trazer alguma coisa que eu tenho estudado, tenho recebido de fora. Eu assino 3 plataformas, assino modo de dizer, né? Uma, na verdade, é assinada, inclusive eu pago, e 2 são de instituições às quais eu participo, que são fora do país, todas as 3 são fora do país, 2 nos Estados Unidos e uma na Alemanha, onde a gente troca ali algumas informações, principalmente artigos, estudos, para a gente ficar sabendo o que está acontecendo fora, para a gente saber, inclusive, o que está sendo feito fora que seja aplicável aqui para a nossa realidade do Brasil, aprender com as pessoas. Coloco também estudos de casos nossos lá, meus, que eu escrevi, vários artigos que eu já escrevi que estão sendo divulgados fora, tanto de forma oficial, né, pelo Lean Construction Institute, principalmente dos Estados Unidos. Tem alguns artigos meus lá já, e também inoficiais, vamos dizer assim, não oficiais, aí, que a gente comuniza em plataformas mais voltadas para o lado profissional, não só acadêmico, vamos dizer assim, né? Eu, por ser hoje estar trabalhando com mentoria consultiva, a gente acaba indo mais para esse lado prático do que para o lado acadêmico, né? Eu não sou um professor, né, de universidade. Já até pensei em fazer, tenho meu mestrado em Lean Construction, mas já pensei em fazer doutorado, mas por enquanto tá fora dos meus planos. Mas o que eu queria falar para vocês hoje, mostrar 2 bibliografias que eu acho que são interessantes. Como eu disse, vou fazer mais vídeos mais para frente, picados aí, mostrando, chamei esse vídeo de parte 1, e vou mostrar mais bibliografias para vocês sobre Lean Construction, algumas coisas que a gente está estudando, alguns bons artigos que vocês podem ler. Vou fornecer links aqui também no site. Tudo que eu falar aqui, ou eu vou entregar para vocês baixarem de algum lugar. Às vezes, por exemplo, artigos, né, não tem, os que não têm acesso, que estão liberados para divulgação aberta com autorização das pessoas. Obviamente, eu vou colocar ou o link aqui para você baixar, e talvez você tenha que preencher só alguma coisa, nome e alguma coisa aí para baixar, porque eu tenho que colocar esse arquivo em algum lugar, muito provavelmente deva ser dentro do meu próprio servidor, porque aí eu tenho uma plataforma junto com os meus cursos ali que a gente consegue fazer essa disponibilização desse material. Hoje eu vou falar para vocês sobre dois livros que, inclusive, eu já estudei esses livros. Eu gosto de diferenciar, né? Ler um livro e estudar um livro. Ler um livro é como se fosse um livro de romance ou um livro de mais fluidez, onde a gente vai lendo, talvez rabisque ali algumas coisas, tire algumas conclusões, como vários desses livros que vocês estão vendo aqui nas minhas costas. Hoje eu devo ter aí uns 350 livros, mais ou menos, tanto aqui quanto em casa. Na minha outra empresa, que é a indústria da música, também tem alguns livros lá, voltados, obviamente, para a música. Eu gosto de ler, compro muito livro. Esse mês chegou uma outra caixinha aí de coisas novas, inclusive 2 de livros do Lean Construction Institute que eu encomendei com a Thaís Alves, que participou da minha live, aí controversa live, tivemos alguns probleminhas de internet aí na conexão, mas acabou saindo. Pode assistir aí, foi a live que a gente fez na última terça-feira, foi bastante interessante. A Thaís tem feito um trabalho muito legal lá fora, brasileira, doutora em
na área de Project Management, né, Lean voltado para a área de gerenciamento de projetos aí, da área da construção como um todo. Tem vários alunos, inclusive alguns brasileiros, fazendo trabalho com ela lá. Ela escreve bastante, tem vários artigos já com outras pessoas, inclusive com o Barros Neto de Fortaleza, que também está fazendo um trabalho bem legal acadêmico e começando muita coisa também prática aí com a parte, né, das empresas. A gente tem escutado muita coisa, pena que está muito longe aí para mim nesse sentido de ficar em contato pessoal com essas pessoas. Mas a gente vai acompanhando, né, nem que seja de longe, e vai sabendo o que essas pessoas estão fazendo. O primeiro livro, pessoal, que eu queria falar para vocês, que vocês podem adquirir, basta entrar na Amazon, não sei se tem sempre disponível, mas a maioria das vezes tem. Na verdade, é um livro bastante inicial, e eu vou colocar numa certa ordem aqui, tá? Para que vocês consigam adquirir e, com o passar do tempo, ir formando uma biblioteca e tal. A maioria, feliz ou infelizmente, é inglês, tem algumas coisas em alemão também, mas a maioria é inglês, tá? Esse livro aqui, ó, Lean Construction, do Luis Alarcon, né? Que tá dizendo aqui o editor em si. Por quê? Porque esse livro, ele não é um livro comum. Ele, na verdade, é uma junção de vários... Comprei esse livro, tem até a data aqui, ó. Chegou para mim no dia 15 de dezembro de 2013. Ele é uma junção de vários artigos e vários estudos, vamos dizer assim, que foram feitos na prática. Muitos artigos são escritos, obviamente, com referências a alguns projetos, outros são 100% acadêmicos, mas vários artigos, não sei dizer nem quantos, né? Acho que aí no mínimo uns 40 artigos bem escritos, vários do Luis Alarcon, que, né, por exemplo, modelamento e performance da construção, modelamento de desperdícios e performance na construção, tem aspectos implementação de estratégias. Então, eles dividiram por capítulos. O primeiro capítulo quer dizer, eles se referem aos conceitos, né? Lean Production in Construction, o que significa o Lean Production na construção, a teoria do Lean Production, né? Como é que isso se move, o que a gente tem que fazer, processo de conhecimento, enfim. Depois vem o segundo capítulo, que é a parte de medição da performance, aí tem 3 artigos. Depois, estratégia de implementação, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 artigos. Vários do Gregory Howell, que infelizmente, não sei se vocês sabem, mas não está passando bem de saúde. Falei com ele há um mês e pouquinho atrás. Ele está com o princípio de Alzheimer, não está mais na ativa, infelizmente. Quem está muito na ativa, que também está aqui no livro, obviamente escreveu e escreve ainda bastante coisa, é o Glenn Ballard, que eu assisti inclusive uma live dele na semana passada, e algumas outras pessoas que também, né, fazem parte aí do circuito de contato aí das pessoas que estão envolvidas com Lean Construction lá nos Estados Unidos. Depois tem a parte de applications, né? Continuous Improvement in Construction Management and Technologies, a Practical Case. Aí tem Lean Manufacturing of Construction Components. Tem uma série de aplicações aqui do Lean Construction. Acho que deve ter aí uns 10 artigos também. Depois tem Tools, né? Parte de ferramentas aplicadas à implementação. QFD, vários estudos interessantes. Quality Management, também tem um capítulo específico, que é o último. E aí, conclusão, né? Eu estudei esse livro, eu estudo um livro como esse aqui, que é diferente de ler. E aí, ao estudar o livro, né, uma das coisas que eu faço, não sei se seria aqui também uma dica que eu posso deixar para você. Primeiro, eu risco o livro, né? Todos os meus livros, infelizmente, ou eu compro 2, porque eu tenho um para mim, e na época que eu tinha muito consultor, eu disponibilizava um outro para a biblioteca da empresa. Desculpa. E aí a gente deixava, né, os livros para as pessoas lerem, estudarem, e aqueles artigos ou partes do livro, ou até mesmo o livro inteiro, né, que a gente estudava, a gente disponibilizava, discutia, fazia um resumo. Então eu sempre estudo assim, eu rabisco o livro, leio ele inteiro rabiscando, já muito provavelmente anoto algumas coisinhas de lado, mas depois eu volto, pego tudo aquilo que eu rabisquei, tento condensar de uma forma sequencial, se o livro assim me permitir, né? Esse livro já não permite isso, porque são artigos, né, individuais, e aí você teria que estudar cada artigo separadamente.
E aí eu volto, faço um resumo do livro, principalmente anotando ali tudo aquilo que eu rabisquei, né, ou risquei aí de relevante, e faço um resumo para que eu consiga passar ele para algum lugar. Eu tenho vários caderninhos aqui embaixo, tá aqui atrás de mim, aqui num local, onde eu faço os resumos dos meus livros e muito provavelmente dos pequenos estudos que eu faço. Às vezes eu quero escrever alguma coisa, ter como referência, aí colo aqueles post-itzinhos em cima ali para poder deixar disponível, né, com um certo nomezinho ali do lado para eu poder consultar com o tempo. Então, esse livro aqui, pessoal, com certeza ele está na Amazon, dá para vocês comprarem, né? A Amazon, mesmo que do exterior, chega no Brasil, um livro muito legal, coleção de artigos, e eu recomendo vocês a comprarem, porque é uma base, né? A gente tem tão pouco material, aquelas pessoas que quiserem comprar, vale a pena. O segundo livro de hoje, para começar, eu não poderia deixar de fazer uma propaganda, obviamente. Esse foi o workbook que eu escrevi em 2014. Primeiro workbook do Brasil de Lean Construction. É um workbook teoricamente básico, mas nem tão básico assim, porque aqui eu já falava lá em 2014 de tudo aquilo que a gente ainda está engatinhando até hoje no Brasil, né? 2020, a gente ainda está engatinhando para um monte de coisa. Muitas empresas... ele é de julho de 2014. Foi quando eu lancei esse workbook. Onde é que você encontra esse workbook? Encontra no meu site, www.iopexbrasil.org. Tem lá para você adquirir, mando para você. Ainda tenho algumas unidades aí, talvez umas 150 unidades, talvez, dessa primeira edição. Estava pensando esse ano em lançar uma segunda edição e um segundo workbook. Vamos ver como é que as coisas vão ficar, porque um workbook desse, além, obviamente, de todo o trabalho que dá para escrever, eu já tenho 4 workbooks previamente escritos. Eu queria lançar uma coleção, mas resolvi adiar em função de algumas coisas por conta da agenda. Eu tenho prestado mentoria consultiva para pequenos e médios empresários, que não tem nada a ver com Lean Construction. Mudei um pouco o meu modelo de negócio, tenho misturado um pouco a área da construção, um pouco a área de pequenos e médios negócios, e tem um negócio da música também que eu adoro, sempre fui músico e toco um estúdio de música que virou um negócio também que eu adoro. Era um plano pro futuro que eu resolvi me dar de presente aí e estou fazendo isso. E aí, esse livro aqui, pessoal, o que eu falo sobre... o que é importante, né? A gente amadureceu muito enquanto empresa, né? O IOPEX, a gente chegou a ter aí vários consultores espalhados por projetos em diversos lugares. E além de, na época, a gente pegar aquilo que a gente sabia fazer lá em 2014, né? A gente evoluiu, eu, Gevandro, evoluí como dono de empresa, ou como consultor, como gestor de projetos que estavam sendo realizados com uma alta frequência, principalmente para a Copa do Mundo, né? Eu participei de vários projetos, foi por conta de todo aquele arcabouço de obras, né? Tanto para a Copa quanto outras obras também, que o IOPEX cresceu. Chegamos a ter mais de 30 consultores espalhados aí, já falei, por alguns projetos interessantes e países também interessantes, com as grandes construtoras, alguns médios, mas a maioria grande. Aqui eu falo um conceito geral, né? Do que nós, eu e as pessoas que a gente, né, trabalhou durante os projetos aí, o que a gente entendia de Lean Construction. E, por incrível que pareça, 2020, além de estar 100% válido tudo que está aqui, né, porque muita coisa a gente já fazia na área de construção e a gente sabia que a gente, para o mercado brasileiro, estava muito à frente daquilo que estava por vir. E aí o mercado do Lean Construction deu uma parada, salvo as grandes empresas que continuaram fazendo algumas coisas, que são meia dúzia aí. Mas o mercado de Lean Construction, como o mercado da construção como um todo, né, deu uma parada, e aí decaiu um pouco, várias obras pararam, muita coisa parou. Do ano passado para cá as coisas começaram a querer retornar, aí veio esse período de isolamento, esse período complicado, e as obras, obviamente muitas delas continuam, mas como muitas pessoas das obras estão em home office, né, as empresas não estão 100% ativas ainda, vamos dizer assim, os projetos não estão 100% ativos, as coisas não voltaram. Eu também, em função disso, resolvi tirar um pouco o pé do acelerador, estou dando mentoria consultiva para grupos, né, de empresas, as empresas me contratam, eu estou fazendo isso online, formo expert ou consultores internos dessas empresas para
para ensiná-los as metodologias, uma sequência de implementação. E eu ia lançar agora, em julho, estava previsto já, eu vou adiar, obviamente, o primeiro grupo de implementação aberto, né, que tinha um conceito onde a gente iria disponibilizar materiais e metodologias para estudos em vídeo, né? Então a pessoa iria pagar por um programa de 12 meses, iria assistir vários vídeos e uma vez por semana eu iria dar uma aula, né, de 2 horas para o grupo de implementação que eu chamo, que o foco era a implementação, né, vai ser ainda, a gente vai fazer isso, o foco vai ser implementação, e a cada 3 meses, né, 4 vezes no ano, a gente se encontra pessoalmente num hotel, muito provavelmente vai ser em São José dos Campos, que é próximo a Guarulhos, fica fácil aí as pessoas se locomoverem, durante o fim de semana, sábado e domingo, para discutir aquilo. Então, quem faz parte do grupo de implementação tem direito a assistir todos os vídeos, conhecer as ferramentas e participar dos encontros, tá ok? Não tem valor ainda, aliás, a gente já tinha hotel, já tinha valores e tal, a gente está reestruturando esse modelo de negócio para que a gente consiga levar coisas práticas, né? Por isso que o grupo chama Grupo de Implementação de Lean Construction, porque vai ser voltado para pessoas que querem implementar, né? E muitas das pessoas que já estão na prática em obra e fazendo obra, né? Construindo aí projetos independente do modelo, seja predial, seja obra pesada, enfim, fazendo obra de uma maneira em geral, elas têm várias dúvidas enquanto implementação, né? O que fazer quando, o que fazer primeiro e tal, e esses grupos são formados para isso. Você paga uma anuidade, você pode renovar essa anuidade, você pode entrar a qualquer momento, porque um tema independe do outro, e aí isso vai dando um rollout para que o grupo possa chegar num volume razoável de pessoas, e a gente vai manter esse grupo desse tamanho. Se o grupo aumentar até o volume de pessoas que a gente acredita, a gente vai abrir um segundo. Porque a gente não quer que cada grupo seja grande para tornar uma coisa assim, sei lá, 200 pessoas, para ficar difícil de dar apoio para a maioria das pessoas. A gente quer... aí é o meu modelo de trabalho, eu gosto da proximidade, eu gosto de trabalhar ajudando mesmo as pessoas no tete-a-tete, porque como eu sou um só e hoje eu trabalho sozinho, não tem mais, né, aquele volume grande de consultores, é uma maneira que eu desenvolvi de estar próximo das pessoas e poder contribuir de uma maneira para que as pessoas tenham acesso a mim, a gente poder trocar ideia e falar sobre isso. Então, nesse livro aqui eu falo sobre o Lean Construction como um todo, como a gente entende e como a gente trouxe esse conceito e adaptou para o Brasil, obviamente, porque nem tudo que é feito fora, por mais metodologicamente venha da base do Lean, isso funciona em qualquer lugar do mundo, mas muita coisa a gente aprendeu a fazer aqui de uma forma diferente. Então, construção e suas particularidades, é o capítulo 3, aí tem introdução, tal, não sei o quê. Depois, o que a gente entende como Lean Construction voltado para a nossa cultura, né? O modelo que a gente chamou de excelência operacional, que é o desdobramento do Lean Construction sobre outros aspectos, o sistema de produção para construção, que é algo que, inclusive, agora está muito vigente, sendo estudado por diversas pessoas fora do país. Lá em 2014, a gente já tinha um modelo, inclusive mandei um artigo em dezembro, se não me engano, ou final de novembro, não vou lembrar exatamente a data, sobre esse tema para o Lean Construction Instituto da Alemanha, e esse artigo foi publicado, Gestão e Sustentabilidade e o Futuro do Lean Construction e Excelência Operacional, que a gente falava lá e agora está acontecendo. Muitas das coisas, sei lá, 70%, 80% do que a gente já implementava nas empresas e falava naquela época, hoje em dia está sendo estudado e está sendo implementado pelas empresas. Deixa eu dar só um exemplo aqui para vocês, vou pegar aqui o último capítulo, que é o capítulo 10. E aí tem algumas coisas aqui que a gente, né, já falava naquela época que é interessante mencionar. Primeiro, o Lean Project Design, né, e na época a gente nem tinha a metodologia estruturada como tem hoje, né? O que é o Lean Project Design? É o desenho do projeto, independente do tipo de obra que for, ou do tipo de projeto que for, porque nem todo projeto quer dizer que é uma obra, né? Pode ser um projeto de reforma, pode ser um projeto de juntar equipes para fazer projetos, né? Desenho, projetar uma certa obra, enfim. Como é que eu penso um projeto Lean desde o início, com as fases, né? Estruturando um projeto com a cara de Lean, né? E com quais ferramentas fazer em sequência, porque cada obra é diferente. E aí,
existem controvérsias, né? Existem discussões bastante interessantes de pessoas que estão aí no mundo estudando esse tema. Eu me considero uma delas, e a gente discute muito o seguinte, né? Lógico que a base do Lean funciona para qualquer empresa. Lógico que o conceito do Lean em relação a desperdício, em relação a algumas metodologias, os 5S, os X desperdícios, cada um fala uma coisa. Lógico que isso funciona na saúde, na construção, tudo aquilo que vem do Lean, a cultura e não sei o que, isso é base. Tá? Eu estou chamando da base do Lean, isso vai funcionar em qualquer universo, até dentro da nossa casa. Mas o que eu insisto em dizer hoje, aqui no Brasil, e falo isso fora, e agora as coisas, né, tomaram um rumo também fora, que estão alinhados com o que a gente pensa, é que, por mais que a base seja igual ao do Lean, muita coisa é diferente do Lean Construction. Né? E o Lean Construction, na minha visão hoje, é uma a construção é uma das áreas que mais fez coisas específicas que estão focadas no Lean, que são diferentes da base do Lean. O Lean Project Design é uma delas, o Pool Planning é uma delas, a parte de BIM, ou seja, tem dezenas de outras coisas que foram criadas e alicerçadas no mundo do Lean, voltados para a construção, que saem daquela base. Não estou dizendo que o Lean Construction, né, aí a gente poderia ficar discutindo aqui várias coisas por horas e horas, e inclusive outro dia eu estava falando no WhatsApp com um consultor, e a gente discordando, né? Eu discordando dele. Não, é igual, tudo igual. O que você faz Lean na produção, você faz na construção. Eu falei, cara, não faz. Eu fazia Lean Manufacturing, né? Teoricamente, o Lean Production na base aí, dentro da construção, lá em 2010. E é o jeito que todo consultor que não sabe as nuances da construção faz, né? Um cara que tem experiência em Lean, da indústria, por exemplo, que é onde, né, o Lean nasceu, ele vai para a construção, ele sabe fazer a industrialização do Lean, né, focado com óleos de produção dentro da construção. E ele vai conseguir bastante coisa. Ele vai conseguir resultado, ele vai conseguir motivar as pessoas, ele vai conseguir fazer um bom workshop Kaizen, ele vai conseguir ver produtividade, ele vai conseguir ver um monte de coisa. Mas a experiência e o tempo dizem, né, e a gente já fez mais de 80 projetos, agora estamos com 86, nesse ano a gente continua ajudando empresas aí a trabalhar com Lean Construction em outras áreas, né, inclusive de forma online, obviamente, que ao longo desses últimos, posso chutar pelo menos, tá, últimos 6 anos, foram desenvolvidas, tanto aqui quanto no Brasil, metodologias e estudos de outras coisas que o Lean na indústria nem sabe, nem conseguiu, sabe, que vem da área da construção. É isso que as pessoas precisam entender. Não estou dizendo que o Lean Construction é totalmente diferente, que é uma coisa nova. Não é isso. A base é igual, é tudo a mesma coisa, só que existem coisas para o Lean Construction que nenhuma outra área precisa, porque é da construção, né? O BIM, o Pool Planning, a parte de estratégia de produção e logística no modo de pensar é um pouco diferente. A logística de obra em si, se você for olhar as nuances de algumas ferramentas, elas são diferentes. Vou voltar aqui. O Lean Project Design é completamente diferente, foi pensado para construção, porque são abordagens de projetos construtivos. Não são... A indústria, ela trabalha, ela está lá e ela produz todo dia aquilo, né? Então, ela está física num lugar... Eu não vou nem ficar falando de conceito aqui para esse videocast não ficar extenso, né? Mas ela está lá, física, as pessoas entram e saem todos os dias, no mesmo horário, trabalha padronizadamente, os processos estão lá, já foram mapeados. A construção é diferente, ela tem início, meio e fim, e ela evolui de uma forma diferente que muitas vezes a gente nem sabe. Por isso que tem que ter gestão de restrições, que a indústria não tem, por isso que tem que ter formatos de estratégia de operações diferentes para começar um projeto bem, por isso que tem que ter o BIM, por isso que tem que ter outras N coisas, até antes mesmo desse projeto, né, dessa obra começar, para que no ramp-up seja produtiva, a obra, né, corra bem. Aí sim, tem muito do Lean Manufacturing, né, dentro desse modelo de industrialização, que a gente fala a estabilização dos processos, a parte de gestão, roxinho, uma série de coisas, aí sim é a mesma coisa. E lá no final também algumas coisas diferentes, porque são projetos construtivos. Então, fica aí a dica para vocês, né? Tem bastante coisa legal. Nos próximos vídeos que eu fizer, eu vou trazer alguns outros
livros e artigos aqui para vocês tanto baixarem quanto terem acesso. Como eu disse, esse livro aqui fui eu que escrevi em 2014. Tenho ainda várias unidades deles disponíveis para você que quer adquirir. É só entrar no site, tem lá para você adquirir. Eu mando para você pelo correio, chega aí na sua casa, na sua empresa, tanto faz quantas unidades você precisar. É um dos poucos materiais um pouco mais sólidos, assim, vamos dizer, em formato de workbook, que é uma mistura entre apostila. Vocês veem que ele tem espiral. Ele é uma mistura entre apostila e livro. E eu vou lançar, se Deus quiser, vários deles nos próximos anos aí, não sei quando, mas a gente tinha o planejamento de fazer isso, pelo menos um esse ano, ou dois, aí a gente vai ter que adiar, a depender desse período, porque precisa, né, para divulgar um workbook ou um livro, você precisa fazer evento, é uma divulgação. Esse aqui, eu já vendi acho que 10 mil, mais ou menos. Fiz duas rodadas de 5 mil para compensar financeiramente, até para ele sair no valor que ele sai para vocês aí, porque fica caro, né, para fazer com uma qualidade boa, capa dura, assim, semi-dura, vamos dizer assim, né? Não lembro o nome do papel, mas para ter esse formato de workbook com as orelhinhas feitas por nome, ou seja, é um produto que a gente estudou como fazer. Fomos para o exterior, na época eu tinha muito contato com o Lean Construction Institute da Alemanha. Eles também têm 3 workbooks que eles lançaram, e me passaram várias dicas assim, né, do que fazer num workbook, o que não fazer, e tem código, tem ISBN, a gente fez tudo certinho para que isso aqui, inclusive, no futuro próximo, pudesse ir para as livrarias. A gente está em contato com algumas editoras que já manifestaram interesse, mas financeiramente não compensa, por isso que eu resolvi lançar aí de maneira individual. Então fica aqui essa dica também. Lean Construction Excelência Operacional, Sistema de Produção, Workbook de Evandro Barros. Se você quiser adquirir, basta ir no site. E aí ficam essa dica para hoje desses 2 workbooks. Para a gente terminar esse vídeo, eu queria dizer o seguinte, pessoal. 2 coisas aí para contribuir, né, e finalizar esse vídeo dessa quinta-feira aí para você. A gente vai fazer os grupos de implementação muito em breve, né? Se você tem interesse, está vendo esse vídeo agora, tem interesse de participar de alguma turma de mentoria aberta, eu vou fazer eu tenho hoje 6 turmas de mentoria que eu estou dando para empresas, né? 6 empresas me contrataram, cada empresa juntou ali um número de pessoas que querem aprender Lean Construction, e eu tenho dado aulas ou sessões de mentoria, que eu chamo, formando pessoas. E aí é um negócio meio individual, não tem um padrão assim. Cada turma... Existe um modelo, né, obviamente, de mentoria, que eu passo uma sequência. Geralmente o mínimo são 6 meses e pode ir até 1 ano. É uma sessão por semana, de 2 a 2 horas e meia. E aí, com o passar do tempo, a gente vai ensinando as pessoas o que tem que ser feito, dando exercícios, fazendo uma série de coisas. Tem PDF, tem template, tem planilha, tem uma série de coisas para que as pessoas consigam estudar. E por que é uma sessão por semana e é nesse formato de mentoria? Porque as pessoas precisam aprender a fazer por elas mesmas e eu preciso dar tempo para que as pessoas implementem nas obras onde elas estão. Então, tenho feito isso para 6 empresas hoje, de forma online, através do Zoom. E se você quiser participar de um programa como esse, aberto, né? Se você eu sou de uma empresa X, eu já tenho alguns interessados, estou querendo montar uma turma de 12 pessoas, eu acredito, de 12 a 15, não sei, no máximo 20, mas eu queria fazer também turmas pequenas para ter para poder apoiar todo mundo de maneira, né, individual e dar tempo para eu fazer isso, porque o número de turmas minha aumentou e a falta de agenda, né, me restringe com relação a isso. Se você quiser fazer parte de alguma dessas turmas, escreve no e-mail, escreve aqui no vídeo abaixo, quero participar, alguma coisa assim, e também me mande um e-mail no contato@iopexbrasil.org, tá? ORG, contato@iopexbrasil.org, me dizendo se você tem interesse em participar de alguma turma aberta. Eu vou pegar pessoas de empresas diferentes, e aí, pessoal, não tem mercado, não tem idade, não tem sexo, não tem nada. Se você quer aprender Lean Construction, escreve para mim, contato@iopexbrasil.org, e, né, dizendo aí que você tem interesse em participar de algumas das minhas turmas. Eu vou tentar juntar aí 12, 15 pessoas de empresas diferentes, montar uma turma aberta, como eu tenho feito para as empresas para as quais eu tenho prestado esse tipo de trabalho, e aí começar a fazer turmas abertas até que as coisas voltem ao normal e a gente consiga abrir realmente esse grupo de implementação
com os encontros presenciais, que muito provavelmente eu acredito que deva ficar aí para o ano que vem, mas a gente não pode parar. A gente tem que... E é isso, né? O fato de ter turmas dá acesso a quem está no norte, no sul, no sudeste, enfim, em qualquer lugar do país ou até mesmo fora, porque é através do Zoom, uma sessão por semana, a gente vai passar por uma série de metodologias sequenciais. E aí eu vou desenhar isso com uma certa forma, mas eu preciso saber o número de pessoas, entrar em contato com essas pessoas para passar para eles o formato, né? Eu vou mandar para vocês, quem tiver interesse, uma propostinha com metodologias, com tudo aquilo que compõe aí uma turma e valores, e aí aqueles que quiserem fazer parte da turma, muito provavelmente a gente vai iniciar em julho, tá ok? Então, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 6 meses de trabalhos intensos, uma sessão por semana, vai ser a primeira turma aberta que eu vou fazer. Se você tiver interesse, contato@iopexbrasil.org. Fico por aqui, um grande abraço e até o próximo videocast, né? Vídeo para o YouTube, podcast aí para as principais plataformas de áudio. Spotify, iTunes, Google Podcast e algumas outras. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.